Fala galera, tudo show com vocês? Aqui é o Gabriel Sobel e eu quero trazer um insight hoje para vocês sobre o medo de falar em público. É um medo que deixa todo mundo, a maioria das pessoas na verdade, bem apreensiva e que atinge grande parte da população. Porque geralmente a gente está se posicionando emocionalmente num local de receio quanto à desaprovação. Tudo que possa envolver o julgamento de outras pessoas e a desaprovação delas nos deixa com um certo receio. Mas antes de iniciar o assunto exatamente, queria te pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, de antemão já avisa todo dia. O YouTube vai te avisar quando eu postar, né? E também nos segue também nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Dá uma olhada lá no meu site. Vou deixar tudo aqui para vocês. Eu tenho um e-book lá para você, tá bom? Sobre como nunca mais travar na hora de falar em público. É isso. Vamos junto, eu quero que você participe comigo e a gente cresça, porque primeiramente, de antemão já aviso também, esse vídeo, esses conteúdos são primeiramente para mim e eu espero que ajude vocês. Mas vamos voltar para o assunto. Medo de falar em público é uma coisa que atinge milhares de pessoas ao mundo. Por quê? Ao redor do mundo. Porque geralmente essas pessoas, e nós seres humanos, somos seres emocionais, somos seres que somos movidos de forma mais intensa, ou algumas pessoas que dominam um pouco melhor as suas emoções de forma um pouco menos intensa, pela aprovação dos outros. Nós constantemente estamos buscando a aprovação. Estamos buscando a aprovação dos nossos pais, buscando a aprovação da nossa namorada, da nossa esposa. Estamos procurando a aprovação dos nossos pares, das pessoas que são próximas a nós, que são semelhantes a nós. Perceba, geralmente você tem mais afinidade com pessoas que se vestem parecido com você, que frequentam os mesmos lugares que você. Isso é normal, é comum, porque existe um senso de conveniência pelo qual eu não preciso me esforçar tanto para me aproximar daquela pessoa, porque ela já é parecida comigo. Ela vai frequentar os mesmos lugares que eu, ela se veste da forma parecida, ela fala, se expressa, entende o que eu falo de forma mais fácil. A gente está muito bem. Então isso acontece, mas do mesmo jeito você está procurando geralmente aprovação. E não é tão difícil de você encontrar desaprovação, porque, claro, você não vai agradar todo mundo. Óbvio, quando chega numa entrevista de emprego, você quer agradar aquelas pessoas que estão ali. Você quer agradar, ou você quer ser o padrão que eles esperam para o tipo de funcionário que eles estão brifando na mente deles. Eles escreveram um perfil da vaga e eles não compartilham geralmente esse perfil, os recrutadores geralmente não compartilham o perfil exatamente da vaga, exceto algo superficial, mas eles têm um briefing geralmente pessoal, e você almeja a aprovação deles para aquela vaga, perfeito? Você também às vezes almeja a aprovação quanto ao seu conteúdo, quanto à sua performance, diante de um professor quando você vai escolher um trabalho, ou para o seu chefe, ou para a sua equipe, para o seu time. Às vezes você é o líder, você tem alguns subordinados diante de você, você tem alguns liderados, eu prefiro essa nomenclatura, é mais interessante. Você tem alguns liderados, ao qual você chefia, lidera, supervisiona, dá feedback, enfim, e você espera a aprovação deles. Você espera ter o retorno, a admiração deles. Geralmente a gente busca admiração, ou ser admirável, né? E é um papel importante aqui para o medo de falar em público, que vai dar um gatilho de repente para te ajudar a se expressar um pouco mais naturalidade. São dois pontos. O primeiro ponto, o primeiro gatilho cara, quando você tem em mente que você precisa ser você mesmo, que você precisa agir naturalmente e que você não depende da aprovação de outras pessoas. É claro, você não vai falar por aí, na entrevista de emprego, sair falando palavrão ou agindo inconveniente, mas que você não precisa exatamente da aprovação deles. Isso tira um pouco o peso dos pensamentos antecipatórios. Quando eu falo peso dos pensamentos antecipatórios, é que você, de repente, muitas vezes, gera um senso, uma crise de ansiedade dentro de si. Para você fica um pouco mais difícil administrar as suas emoções quando você começa a pensar de forma ansiosa, ou seja, antecipando algo que pode vir a acontecer ou não. Então comece de repente a minar esses pensamentos antecipatórios. Pô, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me ligar? Será que esse recrutador, eita, eu acho que eu fiz isso de errado naquele momento, eu acho que ele não vai ligar para mim? Isso tudo não vai cooperar com você no momento da entrevista. Nem depois. Eu encorajo você até a desistir desse tipo de pensamento depois. Talvez uma revisão do que você fez, dos pontos positivos, dos pontos fracos, daquilo que você poderia ter feito diferente, vai te ajudar na próxima entrevista. Mas isso é uma crítica construtiva para você mesmo. Porém, ficar pensando de forma ansiosa, antecipando pensamentos, antecipando possibilidades futuras para o presente, no momento que você está aguardando para ser chamado para uma entrevista de emprego, não vai te ajudar.
Então comece a minar esse tipo de pensamento. Porque você vai falar em público, de repente, você começa a minar os pensamentos que estão chegando com um bombardeio na tua mente. Algumas pessoas sofrem isso de forma mais natural, mais espontânea. É mais difícil de controlar a mente para essas pessoas, porque elas são naturalmente assim, elas aprenderam a ser assim. Elas aprenderam que tudo na vida precisava desse tipo de ansiedade, desse grau excessivo de pensamentos antecipatórios. Comece a minar isso. Comece a fazer com que esses pensamentos não cheguem à tua mente de forma que te abale. Por mais que eles cheguem, comece a administrar e colocar numa lixeira da mente. Enfim, porque esses pensamentos não contribuem. Se não contribui com a tua meta, se não contribui com você, cara, descarta. Descarta esses pensamentos, foca em ser você mesmo naquele momento ali. Se expressa de forma conveniente para o local. Se é uma entrevista de emprego, por exemplo, para a área do direito, você precisa ser um pouco mais formal de repente. Mas seja você mesmo. Procure entender qual é o perfil da vaga. Se você quer muito aquela vaga, seja você mesmo. E se você acha que você é o ideal para aquela vaga, se inclinando para os objetivos daquela vaga. Por exemplo, se a vaga é na área financeira, isso aconteceu comigo uma vez. Eu queria muito aquela vaga, só que eu inocentemente disse, poxa, quando eu fui questionado, o que você mais gosta de fazer, Gabriel? Eu disse, eu gosto de vender. Obviamente eu não fui chamado para essa vaga. Obviamente. Porque eu gosto de vender. Eu estou numa vaga, numa seleção de emprego para a vaga de assistente, sei lá, financeiro, para a área financeira, pô, é óbvio que eu não vou cair dentro dessa vaga como uma luva. Por mais competências que eu tivesse para aquela área e fazendo economia, eu fazia economia, estava disputando uma vaga para o setor financeiro, tinha gabarito, era uma vaga de promoção interna, eu tinha bastante respeito pelos meus líderes e ao mesmo tempo eu falei algo que foi totalmente fora do briefing da vaga, do perfil da vaga. Falei, gosto de vender, é isso que eu gosto. Foi ótimo para mim, eu fui eu mesmo, recebi um não, foi difícil de receber aquele não, mas eu percebi que ele me encaminhou para aquilo que eu realmente gosto de fazer. Então assim, se você quer muito aquela vaga, eu queria muito aquela vaga, mas meu subconsciente falou antes. Se eu tivesse um pouco mais preparado hoje em dia, inclinando-me para essa vaga da área financeira, eu diria, poxa, eu gosto de trabalhar, eu gosto de números, eu gosto de Excel, eu gosto de manipular números. Claro, isso não necessariamente precisa ser mentira. O que eu mais gosto é de vender, realmente. O que eu mais gosto é vender. O que eu mais gosto é pessoas. Só que eu também gosto de números, eu também gosto de controle, eu também gosto. E para aquele momento eu achava que aquilo ia ser importante para mim. Só que não foi isso que eu falei. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu algo parecido? Enfim, isso é a habilidade de você falar em público, você ser você mesmo. Procure ser você mesmo, procure ter tranquilidade, procure buscar uma posição ativa naquele momento, não passiva. Quando eu digo posição ativa e passiva, eu me refiro a se aquela pessoa ela me olha de forma estranha, ela me olha de forma um pouco mais de lado assim, eu já fico com receio. Se aquele professor da banca de monografia já me olhou assim, já levantou a sobrancelha quando eu falei algo, ou ele está questionando, está com o olhinho assim, meio frisando em mim, tipo assim, não está acreditando muito no que eu estou falando, cara, se aquilo vai te abalar emocionalmente, é melhor que você desvie o olhar desse professor e você foque nos outros. Que você seja você mesmo. Você não precisa reagir a cada ação da plateia. Você precisa ser você mesmo. Entra no teu eixo e pratica aquilo que você tem que fazer. Compartilha o conteúdo que você estudou para compartilhar. Ponto. O segundo ponto muito importante é o seguinte: comece a criticar os seus próprios pensamentos. Comece a ser crítico não exatamente consigo mesmo. É importante ser crítico consigo mesmo para a evolução? Claro que é. É muito importante. Mas comece a criticar os seus pensamentos. Esses pensamentos antecipatórios, eles precisam existir? Por que eu tenho medo? Não, eu tenho medo de falar em público. E eu assumo isso para qualquer um. Eu realmente não gosto de falar em público. Sempre que tiver alguma oportunidade, eu vou me esconder, eu vou fugir, eu vou tentar ser o último na minha equipe. Cara, você de repente está perdendo várias e várias oportunidades de promoção, várias e várias possibilidades de alcançar novos patamares. Por que você não fala em público? Porque você não tem disposição de falar? Porque você não é o primeiro a levantar a mão? Cara, eu mencionei isso no Twitter esses dias. O Warren Buffett, ele tinha medo de falar em público, ele vomitava antes de discursar em alguns momentos. E um dos principais investimentos dele foi um curso de Dale Carnegie sobre como falar bem em público. E aí o Warren Buffett, depois desse curso, ele disse que mudou a perspectiva dele, a vida dele. Eu espero poder transformar e cooperar com você da mesma forma que Dale Carnegie cooperou com Warren Buffett. E ele disse que ele pediu para ser professor numa universidade para poder
não voltar àquele patamar. Porque sendo professor ele ia ter que se estudar, ele ia ter que se preparar, ele ia ter que falar bem em público todos os dias. Ou toda semana, enfim, não sei qual é a regularidade que ele atuava como professor naquela universidade. Mas ele ia precisar disso. Então é muito importante que você se disponha com ousadia a esse momento. Olha, eu preciso que alguém apresente tal trabalho. Aqui do grupo, gente. Qual é a melhor pessoa para apresentar o trabalho? Cara, se voluntaria. Atitude. Se voluntaria com atitude e vai atrás daquele período ali de estudo para você falar bem em público. Na faculdade é um excelente momento para você aprimorar essa técnica. Cada trabalho eu amava falar. Cara, eu não gostava muito de digitar, de fazer o corpo, mas a minha equipe já sabia que eu estaria pronta para falar porque eu amava fazer isso. Eu amava aprender a cada vez que eu falava, que eu me expressava com os alunos, com meus colegas, com o professor. E geralmente a minha nota era boa, porque eu buscava aprimorar cada vez mais e com confiança eu ia falar com as pessoas. Confiança é muito importante. Então, assim, comece a criticar, a questionar os teus medos. Cara, se eu tenho medo de falar em público, por que eu tenho medo? Por quê? Assim, onde é que é a raiz desse medo? Comece a questionar. Questione tudo, questione a sua mente. Questione o porquê você sente uma vergonha travant. Por que você se sente tão travado e às vezes você precisa de um pouco mais de bebida alcoólica para se soltar um pouco mais numa festa? Por que você não simplesmente vai conhecer aquela pessoa? Por que você simplesmente não acha que você já não conhece ela? Você não tem o que perder. Eu vou me aproximar dessa pessoa, vou ser gentil, vou conversar com ela, cara. O que é que pode dar errado? O não já tenho, já não conheço ela. Eu vou me apresentar, vou conhecer. Então, assim, comece a criticar o porquê você tem medo. Por que você está travado aqui? Por que você não vai até lá? Comece a criticar esses pensamentos e toma atitude. Toma atitude que vai de encontro a esses pensamentos. Ok? Eu espero ter ajudado com esses 2 pontos. E se você gostou, compartilha isso com os amigos e também comenta. Se existe algum outro assunto que eu possa te ajudar, algum outro ponto que eu possa te ajudar, manda no direct, enfim, manda nos comentários aqui do YouTube. Eu faço questão de ler um por um. Tamo junto.